Hoje vamos falar sobre a intervenção federal e, como eu disse também, sempre uma honra receber aqui o José Ricardo Bandeira, especialista em segurança pública. Bandeira, um prazer receber, de verdade, uma honra, sempre legal recebê-lo aqui. A honra é toda minha, né? Aqui é a minha segunda casa, praticamente. Gosto muito de estar aqui com você. Legal, que bom que fica à vontade. E eu começo a perguntar, Bandeira, sobre a diferença da intervenção militar para a intervenção federal. Porque muita gente ainda confunde, né? E acha que é a mesma coisa. Confunde. Hoje nós estamos já mais de um mês da intervenção, né? E as pessoas ainda têm essa dúvida, né? Elas confundem intervenção militar com intervenção federal. Nós estamos vivendo no Rio de Janeiro uma intervenção federal, ou seja, o governo federal assumiu a administração da segurança pública. Somente isso. É uma intervenção setorizada federal, não é uma intervenção militar. O que seria uma intervenção militar? Seria colocar os militares para tomar conta do Estado do Rio de Janeiro, coisa que não aconteceu. As nossas estruturas policiais de segurança pública ainda estão mantidas, estão operantes ainda. Então, a intervenção não é militar, é uma intervenção federal que visa administrar a segurança pública, utilizando as estruturas que o Rio de Janeiro já tem de segurança pública. Legal. E o general Braga Neto foi escolhido para encabeçar essa intervenção federal no Rio de Janeiro. Ele foi nomeado interventor. Interventor. E o legal, e acho que isso esclarece muito, e eu descobri agora há pouco, conversando com o Bandeira também, que esse escolhido poderia ser qualquer um, né? Poderia, inclusive, ser um civil. Sim, qualquer pessoa estaria apta a ser um interventor. O governo federal achou por bem nomear o general Braga Neto como interventor, porque ele já é comandante do Estado Militar, né? Já é comandante do Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro. Conhece profundamente e já está aqui. E decidiram colocar um general como interventor, talvez para ter uma áurea de moral um pouco maior. Mas foi somente uma escolha. Né? Necessariamente o cargo de interventor não precisa ser um militar, está sendo nesse caso específico. Bom, Bandeira, a intervenção federal está na Constituição, né? Está na Constituição, nunca foi aplicada. Nunca foi aplicada. Desde a Constituição de 88, a gente nunca aplicou esse modelo, está sendo aplicado a primeira vez no Rio de Janeiro. Na teoria, quando se pode ter uma intervenção federal? E qual o objetivo dessa intervenção federal? Certo, vamos lá. Existem vários tipos de intervenções federais. Né? Essa intervenção do Rio é uma intervenção na segurança pública. Legal. E qual é o motivo dessa intervenção? É que há um caos na segurança pública, há um perigo à sociedade, há uma desordem pública. Aí se faz uma intervenção na segurança pública. A intervenção federal, ela poderia ser feita, por exemplo, na saúde. Se houvesse um descontrole da saúde do Rio de Janeiro, se faria uma intervenção federal na saúde do Rio de Janeiro. Todos os hospitais estaduais iriam passar para o governo federal, o governo federal iria administrar. Então, a administração ela é setorizada, a intervenção federal setoriza, né, os segmentos que estão dando problema, que estão causando algum prejuízo à população, como é o caso da segurança pública do Rio de Janeiro. Então, eu posso dizer que numa determinada área do Estado, o Estado por si só não consegue mais entregar o mínimo para a sociedade, um serviço que é estadual, e aí o governo federal, percebendo isso, toma toma essa atividade naquele Estado. Exatamente. A avaliação é exatamente essa. E toma realmente o poder de administrar. Legal. Isso pode ser feito na segurança pública, na saúde, na educação, em qualquer segmento que o Estado perca o controle e cause prejuízo aos nacionais, aos brasileiros. Porque a gente, além de morar no Estado, a gente é brasileiro acima de tudo. Então, o governo federal, preocupado com os seus nacionais, ele pode fazer uma intervenção setorizada em qualquer segmento. Agora, uma dúvida que eu tenho, Bandeira, porque quando se falou de intervenção federal, automaticamente a gente viu e discutiu sobre a ida do Exército para as ruas. A intervenção federal, ela está diretamente associada com o Exército nas ruas ou não necessariamente? Se a intervenção federal viesse para armar melhor a polícia militar, para distribuir melhor, para fazer um planejamento melhor, mesmo assim existiria uma intervenção federal? Ou seja, minha dúvida é, o Exército na rua tem a ver exclusivamente com a intervenção federal ou foi só uma escolha de colocar o Exército na rua? Não tem nada a ver com a intervenção federal. A intervenção federal ela pode agir sem as Forças Armadas. Legal. Tá?
como a gente tinha as Forças Armadas aqui antes da intervenção. Verdade. Nos Jogos Olímpicos, né? A garantia da lei e da ordem, que estava Sim. sendo feita no final do ano. Sim, as também. Forças Armadas estavam nas Verdade. ruas já, utilizando a garantia da lei e da ordem. Então, as Forças Armadas na rua não tem a ver com a intervenção. Eu posso fazer a intervenção e não colocar nenhum soldado na rua, e somente administrar as forças policiais do Estado. Então, uma coisa não está ligada à outra. Eu posso querer utilizar as Forças Armadas ou posso não utilizar as Forças Armadas, mesmo tendo uma intervenção federal. Legal, Bandeira. Muito está se discutindo também sobre a falta de planejamento dessa intervenção federal. Porque, basicamente, o planejamento está acontecendo com a intervenção feita. Então, aconteceu a intervenção e aí estão planejando, estão vendo o que funciona e tudo mais. Esse é um processo que deveria ter acontecido antes, não? Bem antes, bem antes. Antes de se pensar em uma intervenção federal, deveria se ter feito um planejamento, uma análise do Estado do Rio de Janeiro, da situação que se encontrava o Estado e efetuado um planejamento da segurança pública, coisa que não foi feita. A intervenção ela foi inventada de um dia para a noite. Fizeram uma reunião lá em Brasília e resolveram efetuar a intervenção no Estado do Rio sem qualquer planejamento. Aí o interventor foi nomeado, assumiu as rédeas da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro e começou, segundo palavras dele mesmo, a fazer laboratórios, testar o que dá certo. Em segurança pública, a gente não pode fazer laboratórios. A gente em segurança pública não pode jamais equiparar o cidadão carioca a rato de laboratório. Os ratos morrem em experiências de laboratório. A gente não pode fazer isso em segurança pública. Então, deveria ter havido um planejamento e se implementar medidas que fossem dar um resultado efetivo. Bandeira, que a minha sensação de insegurança na cidade do Rio de Janeiro, ela não diminuiu por conta da intervenção federal. A gente aqui no CJC Online continua dando, na mesma proporção, notícias e informações de policiais mortos, de cidadão morto. Os números, os índices mudaram alguma coisa pós-intervenção ou basicamente por conta dessa falta de planejamento continua tudo igual como minha percepção parece me dizer? Vamos lá. No primeiro momento em que foi decretada a intervenção, a sensação de segurança, que é algo muito subjetivo, sim, verdade, aumentou. A população se sentiu mais protegida, logicamente, daqueles primeiros dias da intervenção, os militares vão vir para a rua, tinha aquela áurea, aquela mística, então a sensação de segurança sobe, mas é muito subjetivo. Em relação aos índices de criminalidade, eles mudaram bastante nesse último mês. Todos os índices subiram. Ah, subiram? Todos subiram, mudaram bastante. Todos bateram recordes. Tem alguma explicação? Tem explicação. A falta de planejamento da segurança pública, houve a intervenção, houve aquelas 2 semanas de vácuo. Quem está comandando, o interventor estava trancado, fazendo planejamento, as polícias não estavam operacionais, porque não sabiam quem estava comandando, na realidade, né? E a gente está com mais de um mês de intervenção aqui e continua com falta de planejamento, é o que a gente vai falar sempre. Segurança pública precisa de planejamento, tem que ter estratégia, tem que ter política de segurança pública. Gestão é uma pequena parte. Gestão sem planejamento não adianta. E os índices vão continuar subindo caso não haja um planejamento da segurança pública. E tem uma previsão para que esse planejamento saia do papel e comece a ser colocado em prática nas ruas do Rio? Não tem previsão. Não há previsão, até porque eles adotaram um método que a gente estava falando agora há pouco de fazer laboratório. Então, ficaram uma semana na Vila Kennedy quebrando barricada. Quebra de dia, o traficante coloca à noite, quebra de dia, coloca à noite. E fica um caos isso, fica uma falta de planejamento, né? Um laboratório mesmo, né? E, eu escrevi até um artigo há uns 10 dias atrás falando da obsessão da intervenção em tirar barricadas da Vila Kennedy. Você tirar a barricada da Vila Kennedy não resolve o problema da segurança pública no Rio de Janeiro e nem resolve o problema da Vila Kennedy. Não é a barricada que impede alguma coisa ali ou que vai modificar alguma coisa. E eu alertava o seguinte: o governo está preocupado, o interventor está preocupado em quebrar a barricada da Vila Kennedy e virou as costas para a Rocinha, quando todos os serviços de inteligência relatavam que o PCC havia ocupado parte da Rocinha. E isso vai colocar a Rocinha numa guerra sem precedentes, vide ontem.
vi de ontem. Já é a guerra já entre PCC, Comando Vermelho, e os dois contra a polícia. Então, a gente vai mergulhar a Rocinha num caos tamanho, se nada for feito, se não houver uma intervenção, uma ocupação, num caos nunca antes visto no Rio de Janeiro. O PCC é um crime organizado nascido em São Paulo. Primeiro comando da capital, é de São Paulo, e hoje está em todo o Brasil. São 26 mil membros do PCC no Brasil inteiro. E desculpa a minha ignorância, no Rio de Janeiro isso é recente? Chegaram agora. Chegaram agora. Finalmente eles conseguiram parte da Rocinha, porque o NEM mudou. Sim. Mudou de comando e aderiu ao PCC. E agora a facção do NEM que dominava a parte da Rocinha, hoje está com o PCC. Então é o primeiro pé do PCC no Rio de Janeiro. E o PCC ele é muito mais violento do que o Comando Vermelho, do que o terceiro comando, de qualquer outro comando que exista. Muito mais estruturado e muito mais violento do que os outros. Cara, inclusive, você falou do NEM da Rocinha. Eu estava lendo uma matéria falando sobre ele, em que o NEM da Rocinha... Porque a cabeça do criminoso, do traficante de drogas, é meio difícil de se compreender, né? Porque, ao mesmo tempo que ele vende droga e acaba com famílias, ele tem uma consciência que social, né? Exato, como diz o filme aí, né? É uma contradição. Exato. E nessa entrevista, o NEM disse que quem diminuiu com os índices de crime em São Paulo não foi a polícia nem o governo, foi sim o PCC. Enfim, né? Enfim, mas isso é uma outra conversa, a gente está falando sobre... É uma conversa longa. A gente está falando sobre intervenção federal. Bandeira, muito político, e aí pode ser usando também como uma ferramenta política ou não, é contra a intervenção federal e diz que essa intervenção federal, de fato, é uma ação política. Você enxerga assim também? Independente de ser de direita ou de esquerda, de político A ou B, mas a intervenção federal tem um viés político? Sim, tem um viés político, a gente enxerga dessa forma, a intervenção ela é política, né? O governo federal fez da segurança pública a sua bandeira, né? A sua agenda, como a gente diz, né? A agenda do governo federal hoje ela é segurança pública, visando capitalizar resultados no ano de eleições no Brasil. Então, o governo federal está empenhado em capitalizar resultados nas urnas, utilizando a segurança pública. E a intervenção ela é meramente política. A gente estava até em off conversando que o Rio de Janeiro não é nem a capital mais violenta do Brasil. A gente fala de violência, aqui realmente a criminalidade é muito alta, mas está longe de ser a capital mais violenta do Brasil, o Rio de Janeiro. Então, se fosse só por causa da violência, tem outros estados na fila para sofrer intervenção. Então, seria errado eu entender que, por exemplo, o rosto da intervenção federal no Rio de Janeiro é do Michel Temer, é do presidente da República. Pelo menos é o rosto que mais aparece falando sobre. Caso a intervenção federal dê certo no Rio de Janeiro, os índices diminuam e a cidade fique, de fato, menos violenta, isso seria uma cartilha para falar, olha, resolvi o problema da segurança no Rio e posso resolver isso no seu estado, aí na sua cidade também. Esse é o discurso. Tanto que o governo federal, tanto o ministro Jungmann quanto o presidente da República já falaram várias vezes que o Rio está sendo um laboratório e que, se der certo, vão replicar para outras capitais, para outros estados. A intenção é puramente essa, é capitalizar isso num ano eleitoral. Caramba, isso é triste, né? Muito triste, muito triste. O que deveria ser feito hoje, Bandeira, para que essa intervenção federal desse certo no Rio de Janeiro? Que deve ser feito hoje. Um investimento muito grande em reaparelhamento da polícia, daí o interventor pedir essa verba para poder reaparelhar a polícia, colocar novamente a polícia operacional, porque a polícia hoje está impedida de poder agir porque não tem recursos. Recursos de armas? Armas, viaturas, de treinamento, não tem condições de agir a polícia hoje. Então, precisa investir na polícia para reaparelhar a polícia. É necessário investir em inteligência, que a inteligência ela prevê o crime, ela antecipa o crime, ela impede que o crime aconteça. E o Rio não investe em inteligência há muito tempo, daí chegar ao caos que nós chegamos. Eu cito como exemplo, 2017, a verba da segurança pública do Rio de Janeiro era de 8 bilhões. Foram gastos 8 bilhões de segurança pública. Em investimento de inteligência, não foram gastos nem 20 mil reais. Como é que você quer fazer segurança pública assim? Né?
Difícil. Muito difícil, muito difícil mesmo. Que é basicamente a inteligência que preveniria que a violência acontecesse. Exatamente. Né? Esse serviço de inteligência, eu tenho dúvida de como que ele funciona. É através de informação, é através de conhecimento dentro das comunidades, dentro das ruas do Rio de Janeiro? É basicamente informação isso? Também. Informação também, é né? muito importante, necessita da informação. E necessita também da tecnologia. Hoje, inteligência envolve tecnologia, envolve monitorar aparelhos celulares, monitorar as câmeras da cidade, monitorar as informações que circulam. Então, isso precisa de investimento em tecnologia de inteligência. E existe muita tecnologia para isso. Então, a inteligência é feita isso, com informações e com tecnologia também. Muito legal, muito legal. A intervenção federal no Rio de Janeiro tem uma data de validade. Sim. Né? Até quando vai essa data? E depois dessa data, é provável que ela continue no Rio? O decreto de intervenção do presidente da República, ele previu uma data de até dia 31 de dezembro. Até porque, no dia 1º, todos os eleitos na eleição, eles assumem os seus cargos e não poderiam assumir se houvesse um Estado sofrendo intervenção. A Constituição Federal não permite. Então, cessa no dia 31 de dezembro e vai caber ao novo presidente da República, se for ele ou se for outro, né, manter a intervenção, quer dizer, na verdade, não é nem manter, é decretar outra intervenção ou não decretar outra intervenção. Vai depender do novo governante que vai assumir. Mas a gente já ouviu também alguma movimentação aí de declarações do presidente na imprensa de que, muito provavelmente, em setembro ele iria cessar com a intervenção visando votar a reforma da Previdência, caso ele tenha os votos necessários que ele precisa. Então, em setembro cessaria a intervenção, ele iria votar e talvez editasse um novo decreto de intervenção após a votação. Mas isso tudo ainda é muito vago. Entendi. Bandeira, a gente está se encaminhando para o final desse bloco. O general Braga Neto, interventor, ele pediu ao governo federal um dinheiro de um investimento de 3 bilhões de reais. Isso. Michel Temer vai disponibilizar R$1 bilhão para a segurança do Rio de Janeiro. Acho que você já deu dicas do que fazer com esse 1 bilhão. Sim. Mas o que deveria ser feito, de fato, com esse 1 bilhão dentro da intervenção federal do Rio de Janeiro? O que deveria ser feito é aplicar 1 bilhão na polícia. Aplicar 1 bilhão em armamentos em condições de serem usados, que os armamentos hoje da Polícia Policial não sabe se o armamento funciona ou não. Aplicar em viaturas da polícia, aplicar em requalificação dos policiais, em treinamento dos policiais. E aplicar, como eu falei, em inteligência. O problema é o seguinte, ele havia pedido 3 e só vai vir 1 bilhão. Dentro do orçamento de 3 que ele pediu, 1 bilhão era para pagar dívidas. Dívida com os policiais, 13º, regime adicional de serviço, dívidas com fornecedores, 1 bilhão é só para isso. Se vai chegar somente 1 bilhão, ele vai ter que decidir o que fazer. Segurança pública é algo muito caro. A gente gasta no Rio 8 bilhões por ano. Então, 1 bilhão não resolve nada para a gente. Absolutamente nada. Nada, a gente gasta 8 por ano. De fato. Bandeira, eu queria agradecer a sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado. É uma honra recebê-lo aqui, de verdade. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado, Evandro. Pessoal, obrigado pela companhia aí.